psicologia das emoções. 1. Conceito de emoções e a sua importância evolutiva. As emoções são uma classe especial de estados psicológicos subjetivos, que se manifestam sob a forma de experiências imediatas, agradáveis ou desagradáveis, relacionadas com os resultados da atividade prática. As emoções são necessárias, antes de mais, para que a pessoa possa reagir às suas próprias ações. Qualquer ação ou acontecimento exige uma resposta emocional. Quando isso não acontece, surge uma sensação de incompletude. Na psicologia da Gestalt, este fenómeno é designado por Gestalt inacabada. Além disso, a memória humana está intimamente ligada à esfera emocional, lembramos-nos apenas daquilo a que conseguimos reagir emocionalmente. A teoria evolutiva de Charles Darwin. Segundo Charles Darwin, que curiosamente era primo de Francis Galton, as emoções surgiram durante a evolução como um mecanismo que permitia aos seres vivos determinar a importância de determinadas condições para satisfazer as suas necessidades biológicas. Os sinais emocionais, gritos, cantos, sons de alarme, são característicos da maioria das espécies, aves, mamíferos e, sobretudo, primatas. Ao longo da evolução, os animais desenvolveram os músculos faciais responsáveis pela expressão das emoções. Por exemplo, os gatos possuem uma musculatura facial muito mais desenvolvida e expressiva do que os cães, sendo os primatas e o ser humano o ponto mais elevado deste processo evolutivo. A forma mais antiga e mais comum de experiência emocional nós seres vivos é o prazer, resultante da satisfação de necessidades orgânicas, como comer ou dormir, e o seu oposto, o desprazer. 2. História do estudo das emoções, as experiências de Guillaume Duchenne. As primeiras tentativas de sistematizar as emoções humanas na Europa estão associadas ao investigador francês Guillaume Duchenne. Duchenne estudava as expressões faciais estimulando os músculos do rosto com corrente elétrica através de elétrodos. Como participantes nas suas experiências, escolhia frequentemente pessoas com sensibilidade reduzida ou completamente ausente na pele do rosto, o que fazia com que não sentissem dores intensas provocadas pelos choques elétricos. Duchenne provocava contrações artificiais dos músculos faciais, registava as expressões obtidas em fotografias, daguerreótipos, e atribuía-lhes nomes como susto, tristeza, choro de dor, riso, depressão, terror e agonia. Chegou mesmo a realizar experiências em que simulava o choro numa metade do rosto e o riso na outra. Estas fotografias desempenharam um papel importante nas investigações de Charles Darwin. Em 1872, Darwin publicou a obra fundamental A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. A classificação das emoções proposta por Darwin baseou-se, em grande medida, nos daguerreótipos de Duchenne. Darwin mostrava essas imagens aos seus convidados antes do chá e registava quais as emoções que eles identificavam nas fotografias. Classificação das emoções segundo Charles Darwin, 1872. Na psicologia atual, estes estados são classificados de forma diferente, mas para a ciência do século XIX esta proposta representou um enorme avanço. Darwin distinguiu 7 grupos principais: sofrimento e choro, desânimo, ansiedade, tristeza, melancolia e desespero, alegria, boa disposição, amor, ternura e benevolência, reflexão, mau humor, severidade e determinação, ódio e raiva, desdém, desprezo, repugnância e orgulho, surpresa, espanto, medo e terror, bem como uma atenção excessiva sobre si próprio, timidez, acanhamento e modéstia. Facto histórico: em 2011, psicólogos da Universidade de Cambridge reproduziram a experiência de Darwin. Mostraram os daguerreótipos originais de Duchenne a milhares de participantes modernos. Verificou-se que as pessoas de hoje descrevem e interpretam as emoções presentes nessas fotografias de forma bastante diferente daquela que era feita pelos contemporâneos de Darwin. 3. Classificação dos estados emocionais. Na psicologia contemporânea, os fenómenos emocionais dividem-se em vários níveis: afeto, emoções, sentimentos, humor, stress e frustração. Afeto. O afeto é uma experiência emocional intensa, explosiva e de curta duração, caracterizada pela mobilização máxima de todos os recursos psicológicos e físicos do organismo. Características do estado. Durante um episódio de afeto, uma pessoa pode manifestar temporariamente uma força física aparentemente sobre-humana, por exemplo, conseguir arrombar uma porta de carvalho, enquanto a sensibilidade à dor fica praticamente bloqueada. A atenção concentra-se exclusivamente num único objeto, a fonte do afeto, por exemplo, o agressor. Perigos do afeto. Durante o afeto, o controle consciente sobre o comportamento desaparece. As ações tornam-se destrutivas e desprovidas de sentido, como, por exemplo, desferir um número excessivo de golpes contra uma vítima.
Influência na memória. Devido ao enorme consumo de energia psíquica, a memória praticamente deixa de funcionar durante o afeto. Depois de sair desse estado, a pessoa normalmente não consegue recordar o que aconteceu. Tipos de afeto. Afeto fisiológico normal, reação intensa que pode surgir numa pessoa psicologicamente saudável como resposta a um estímulo muito forte. Afeto patológico, perturbação psicológica acompanhada por um profundo obscurecimento da consciência. Neste estado, a pessoa pode cometer crimes em série sem ter consciência dos seus atos. Segue-se uma fase de esgotamento, durante a qual adormece e, ao acordar, não se lembra do que aconteceu. Afeto retardado ou cumulativo, estado que se desenvolve ao longo de um período prolongado, por exemplo, devido a bullying, violência doméstica ou humilhações constantes. A tensão psicológica acumula-se inconscientemente e, mais tarde, um estímulo mínimo, o gatilho, desencadeia uma explosão intensa de agressividade dirigida contra o ofensor. Emoções. Ao contrário do afeto, as emoções são estados mais duradouros. Não estão rigidamente limitadas no tempo nem dependem apenas do momento presente. Caráter antecipatório. As emoções surgem antes da ação e antecipam o seu resultado. Uma pessoa pode sentir emoções ao recordar acontecimentos do passado ou ao planear situações futuras. Contaminação emocional. As emoções podem transmitir-se de uma pessoa para outra. É fácil sermos contagiados pelo riso ou pelo pânico dos outros. No meio teatral, este fenómeno de começar involuntariamente a rir é conhecido como contágio do riso. Sentimentos. Os sentimentos são mais profundos e estáveis do que as emoções e resultam do desenvolvimento cultural e emocional da pessoa. Ao contrário das emoções, que podem existir sem um objeto concreto, por exemplo, uma euforia sem motivo aparente, os sentimentos têm sempre um objeto específico, real ou imaginário. 4 tipos principais de sentimentos. Sentimentos morais exprimem a atitude da pessoa perante os outros, a sociedade e conceitos como o dever, humano ou profissional. Sentimentos intelectuais estão ligados à atividade cognitiva e científica, como a satisfação de fazer uma descoberta ou encontrar uma solução. Sentimentos estéticos relacionam-se com a percepção da beleza, da harmonia e das emoções despertadas pela arte ou pela natureza. Sentimentos práticos estão associados ao sucesso ou ao insucesso da atividade humana, isto vai ser-me útil. Quando um sentimento positivo e estável em relação a uma pessoa, objeto ou atividade atinge o seu grau máximo e passa a orientar o comportamento, transforma-se em paixão. Humor. O humor é um estado emocional relativamente estável e duradouro, de intensidade moderada ou fraca. Está associado a um determinado contexto, não apresenta manifestações exteriores intensas, mas constitui o pano de fundo emocional de toda a atividade psíquica da pessoa. 4. A teoria do stress e do distress de Hans Selye. O fenómeno do stress foi descoberto pelo fisiologista canadiano Hans Selye, da Universidade de Toronto. Stress. O stress é um estado de mobilização e tensão prolongadas do organismo, provocado pela expectativa de um determinado acontecimento ou pela necessidade de adaptação a condições difíceis, sem que ocorra um alívio adequado dessa tensão. Influência na saúde. Permanecer durante muito tempo em estado de stress, sem possibilidade de relaxamento, é prejudicial para os órgãos internos. Os primeiros sistemas afetados são o aparelho digestivo, podendo surgir erosões e úlceras, e o sistema cardiovascular. Esgotamento do controlo. O organismo não consegue manter durante muito tempo um nível máximo de mobilização. Com o passar do tempo, instala-se o esgotamento e o controle consciente enfraquece ou desaparece. Aplicação prática na psicodiagnose. Esta característica do esgotamento do controlo é utilizada nas escalas de verificação, ou escalas de mentira, presentes em muitos testes psicológicos. Ao longo do teste, a mesma pergunta é repetida sob diferentes formulações, por exemplo, de 20 em 20 perguntas. No início, a pessoa controla cuidadosamente as suas respostas, encontrando-se em estado de stress. Com o tempo, cansa-se, o controle diminui e começa a responder de forma mais espontânea e verdadeira. Isto permite identificar distorções nas respostas sem recorrer ao polígrafo. Distress. Em condições normais, qualquer tensão psicológica ou física deve ser seguida por um período de relaxamento. Hans Selye introduziu o termo distress para descrever processos relacionados com o stress excessivo e destrutivo. No entanto, no contexto do funcionamento do organismo, o mais importante é a alternância cíclica entre dois estados, stress e relaxamento. Exemplo da dinâmica.
Acordar com o despertador, stress, tomar o pequeno almoço, relaxamento. Ter de ir trabalhar, stress, viajar confortavelmente de automóvel, relaxamento. Formação de neuroses. Quando este ciclo é interrompido e o nível de stress aumenta continuamente sem uma fase adequada de descanso, a pessoa pode desenvolver um estado neurótico acentuado, caracterizado por uma expectativa constante de perigo, ansiedade e depressão. 5. Frustração e estados psicológicos relacionados. Frustração. A frustração é um estado de forte tensão psicológica e de incerteza que surge quando a pessoa encontra um obstáculo intransponível no caminho para alcançar um objetivo muito desejado e percebe, de forma súbita, que não conseguirá obtê-lo. Durante a frustração, a pessoa encontra-se temporariamente desorientada, as suas expectativas foram destruídas e deixa de saber como agir. O comportamento pode tornar-se destrutivo ou, pelo contrário, a pessoa pode fechar-se em si própria. Alexitimia. A alexitimia é um estado psicológico específico, ou uma característica da personalidade, em que a pessoa é incapaz de reconhecer, compreender e descrever por palavras as suas próprias emoções e aquilo que está a sentir naquele momento. Trata-se de um estado de incerteza interior, semelhante a um bloqueio emocional. Estupor. Uma manifestação mais grave dos mecanismos de defesa da mente é o estupor. Trata-se de um estado de completa imobilidade física e ausência de fala. A pessoa permanece durante muito tempo na mesma posição e deixa de reagir aos estímulos externos. É importante saber retirar uma pessoa deste estado utilizando técnicas psicológicas adequadas para evitar o agravamento do trauma. 6. 3 estados fundamentais na perícia forense. No âmbito da perícia psicológica forense, o psicólogo forense está habilitado a determinar 3 estados emocionais alterados do arguido ou da vítima no momento da prática do crime. Todas as restantes perturbações psicológicas são avaliadas pelo médico psiquiatra no âmbito da perícia psiquiátrica forense. Estado de afeto. O controle consciente encontra-se completamente comprometido e a memória pode estar parcial ou totalmente afetada por amnésia. As ações são intensas, destrutivas, claramente ilógicas e repetitivas, como, por exemplo, infligir múltiplos ferimentos desnecessários à vítima. Estado de stress. O organismo encontra-se num estado de mobilização extrema. O comportamento torna-se imprevisível. Sob forte stress, a pessoa pode realizar ações físicas que, em circunstâncias normais, pareceriam impossíveis, como ultrapassar obstáculos muito elevados. Nestas situações, pode não ter plena consciência das consequências dos seus atos. Estado de frustração. A pessoa fica desorientada devido ao colapso súbito dos seus planos ou expectativas. Pode adotar comportamentos estranhos e caóticos, isolar-se ou perder parcialmente o controle da situação, devido a uma diminuição acentuada da capacidade de avaliar criticamente o que está a acontecer.